Olá, sóc el Carles i avui parlarem de història. Oi pessoal, hoje a gente vai continuar onde a gente parou no outro vídeo de história sobre a formação da Catalunha. O último vídeo falava sobre a Casa Condal de Barcelona, uma história que é cheia de reviravoltas, né, apta para qualquer fofoqueiro de plantão. A gente parou exatamente no ponto onde a gente explica o reinado do Ramon Berenguer III, que foi relativamente tranquilo e que a gente considera que a Catalunha já estava consolidada. Então continuamos daí. Mas antes eu quero te lembrar de se inscrever no canal e deixar um likezinho aqui no vídeo, ajuda muito a gente. É grátis e com isso você consegue dar essa força pra gente. Então, Ramon Berenguer IV... Não bota de novo esse aqui, por favor. Então, Ramon Berenguer IV, que é o filho do Ramon Berenguer III, a gente muda de vídeo, muda de século, de tudo, mas esse nome continua aparecendo. Era conhecido por ser um conde hábil e poderoso na sua época, muito se deve ao pai dele, que deixou o reinado bem estruturado, consolidado e com uma economia crescente. Os campos estavam povoados, né, como a gente falou no vídeo anterior, houve uma expansão demográfica. E em Barcelona começaram a pipocar assim, pequenas lojas, ateliês, oficinas. Nesse momento, a relação entre o conde e a nobreza de Barcelona era bastante estável, porque a nobreza considerava que o conde era poderoso, que por sua vez prometia novas conquistas, o qual era sinônimo de ter mais terras e mais riquezas para a nobreza. Ramon Berenguer então se encontrou numa situação bastante favorável para ampliar seus domínios. O novo setor comerciante, que queria muito movimento, e a nobreza, que estava sempre querendo mais riqueza, davam seu apoio a esse conde. O que os catalães não esperavam é que a oportunidade de expansão veio dos vizinhos deles, né, do Reino de Aragão. A gente não vai entrar muito em detalhes sobre a história do Reino de Aragão antes da união com a Catalunha, eu já dei spoiler, mas a gente vai resumir um pouco só para entender o contexto. Aragão era inicialmente um condado, mencionado pela primeira vez em 828, de origem franca, e se tornou o Reino de Aragão em 1035, após a união com Pamplona, que aconteceu no final do século XI, que é perto, um pouco antes, onde a gente está agora na história. O Reino de Aragão estava passando por uma crise bastante forte, porque o grande rei Alfonso I tinha morrido numa batalha contra os árabes, que também estavam em uma crise forte e iam perdendo cada vez mais território. Mas então o Alfonso I morreu e deixou um testamento um tanto curioso, que dizia que o reinado ia ficar para o Santo Sepulcro de Jerusalém, o hospital e o templo. Esses três eram nomes de ordens religiosas, e a nobreza obviamente não ficou nada contente com essa segmentação do reino. Mas então o rei morto, né, o Alfonso I, tinha um irmão, que era bispo, e a nobreza meio que obrigou ele a tomar o posto do irmão. Ele chamava Ramir II e ele assumiu o poder, mas ele o que quis fazer as coisas rápido e voltar para a vida calma, né, de monge que ele tinha. E ele fez isso um tempo recorde, assim, em pouco mais de um ano ele casou e ele teve uma filha chamada Peronella. Mas enquanto o trono estava vazio, né, muita coisa aconteceu, né, como era de esperar. A parte do território de Navarra, que pertencia a Aragão, se desvencilhou. Uma série de bandos nobres surgiram e lutavam uns com os outros para ver quem enfim, tinha mais poder. E o bispo, ou seja, o rei, né, o Ramir II, apesar de não ter formação política nem de rei, ele conseguiu sufocar todos esses problemas. Enquanto isso, a Castella e Lleó, que era outro reino, que a gente vai falar bastante mais na frente, ficou de olho em tudo o que estava acontecendo lá e pensou, e se eu enviar minhas tropas para pôr ordem na situação? Eles fizeram isso e, tomaram certos territórios do que era Aragão, inclusive a atual capital da província de Aragão, que é Saragossa. O reino de Aragão estava enfraquecido, já quase aceitando que iam dissolver as suas instituições, que o reino ia desaparecer, né? E em primeiro momento eles entregaram a filha, né, a Peronella, para ser criada na corte de Castella. Mas é aqui que entra a Catalunha. O rei Ramir II, né, o bispo, ele olhou para o outro lado do mapa, o lado oposto, e se eu me aliar com esse povo aqui para fazer frente a esse povo maior aqui? Então, o acordo dessa união era que Ramon Berenguer, de Barcelona, ele teria como esposa a Peronella. Falando nisso, eu esqueci que quando se fez o acordo, ela tinha 1 ano de idade.
Algumas fontes falam que 2, mas enfim, mesma coisa. E, além disso, Ramon Berenguer ganharia outro reino, né, o reino de Aragão, passando a ser príncipe de Aragão. Se a gente pensar bem, para Aragão isso era a opção mais lógica, né, porque o reino de Castelha já estava sendo uma potência em crescimento e com uma vontade bastante aparente de tentar tomar a Península Ibérica inteira. A união também era boa para os dois lados, né, porque Aragão ganhava acesso ao mar de Barcelona, e Barcelona ganhava, primeiro, um reino que ficava no meio entre eles e Castelha, além de um aliado para um possível combate contra os francos no norte. A economia aragonesa... A economia aragonesa era mais agrícola e a de Barcelona era cada vez mais mercantil, e os dois territórios tinham essa vontade de se expandir cada vez mais para o sul. Então parecia o casamento perfeito, né? O único que se uniu de fato numa coisa só foi a inclusão das dioceses aragonenses à província eclesiástica de Tarragona. De resto, tudo que era política, administração, o exército, ficou tudo igual. Os dois territórios mantiveram suas instituições administrativas e também sua cultura e sua língua. Se criaram dois organismos separados, um em Aragão e outro em Barcelona, que se comunicavam com o monarca de forma separada, cada um tratando temas particulares. Esses dois organismos seriam depois as Cortes Catalanas e Aragonesas, que falaremos bem mais na frente. A moeda que eles usavam também era diferente antes da União e continuou sendo depois. Por isso, entre a União com Castelha e Catalunha, os aragoneses preferiram muito mais Catalunha, já que uma união com Castelha implicaria com certeza a perda total do poder de Aragão, além da extinção das suas instituições. A união de Peronella com Ramon Berenguer foi assinada em 1137, mas foi só de fato consolidada em 1150, quando Peronella tinha 13 anos de idade e Ramon Berenguer tinha 20 anos mais. E isso foi assim porque o rei Ramir, né, o bispo, determinou que a união seria feita quando Ramon Berenguer quisesse. Essa diferença de idade soa um pouco perturbadora agora, né, mas na época, e muito antes também, era algo comum. Porque as meninas que eram prometidas em casamento quando ainda eram crianças, eram casadas de fato depois da primeira menstruação, o qual provavelmente era o caso de Peronella. Ramon foi um príncipe democrático, e digo príncipe porque ele nunca foi de fato rei de Aragão. Ele quis deixar o título de rei para Ramir, né, até que ele morresse, até que o Ramir morresse, e depois passaria pro filho que ele tivesse com a Peronella. Mas no meio tempo, de fato, quem detinha o poder era ele, era Ramon Berenguer. É importante destacar aqui que Aragão era um reinado, eu falei antes, né, reinado de Aragão, mas Barcelona era um principado. Na ideologia medieval, né, o rei era escolhido por Deus, mas na Catalunha se definia que o príncipe, de Home principal, não era escolhido por Deus, né, era escolhido por um pacto entre as instituições políticas de Barcelona. Então, essa união dinástica deu pé à Coroa de Aragão, diferente do Reino de Aragão. E a partir daí, os filhos de Ramon Berenguer IV são considerados condes reis. Ramon Berenguer deu o seu melhor para ser imparcial e cuidar da melhor forma dos dois territórios. Ele reconquistou áreas como Tortosa e Lleida e fez um pacto com o rei de Castelha para ele abandonar Saragossa em troca de a Coroa de Aragão pagar vassalagem. Foi um acordo um pouco humilhante, mas era isso ou nada, né? Ramon também contribuiu para um bom clima na vizinhança, apoiando expedições contra os muçulmanos que ainda restavam na península e, avançando mais assim no processo da reconquista. A Coroa de Aragão ficou com uma franja mediterrânea que descia até Múrcia, o que hoje é Múrcia, e o Reino da Castelha ficou com o resto da península, o qual soa bastante desproporcional. Mas Ramon ele estava mais atento ao outro lado. Quando digo outro lado, quero dizer para cima, né, para os Pirineus. Ramon tinha um interesse forte com a Catalunha Norte. De fato, ele já era senhor de Provença e de uma série de outros condados occitanos, e ele sonhava com um reino que abrangesse os dois lados dos Pirineus, formando um estado forte para enfrentar outros dois reinos que estavam crescendo muito, Castelha e a França. Mas nós paramos por aqui, eu acho que é suficiente informação para um vídeo só, mas acho que deu para entender como se deu essa união bastante importante entre o Reino de Aragão e a Catalunha,
que deu na coroa de Aragão. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Como que vocês acham que vai chamar o filho de Ramon Berenguer IV com Peronella? Quem acertar vai ganhar um joinha aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir, de se inscrever e comentar aqui embaixo o que você está achando desses vídeos de história. Está ficando mais clara a origem da Catalunha. Gràcies per veure el vídeo i ens veiem al pròxim. Fins aviat!